Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se tu não é inscrito, já te inscreve aqui embaixo, deixa o teu gostei, tá bom? Me segue lá no Instagram também, que eu vou estar deixando aqui embaixo, tá? Que lá eu posto assim mais tempo real, tá bom? E hoje eu vim fazer a segunda parte do vídeo, que é contando um pouco da minha história em relação a essa doença, né? Porque o que acontece? Eu fiz o primeiro vídeo falando pra vocês sobre como que eu descobri, como que foi todo o processo, né? Eu fui em vários médicos, enfim. Tem o vídeo aqui no canal, vou estar deixando aqui no card pra vocês olharem, caso alguém não tenha visto ainda. E eu resolvi fazer esse segundo vídeo para contar um pouquinho de como foi. Vocês sempre dividem comigo as histórias de vocês, como que vocês estão passando por esse processo também. Tem muita gente que não é com a pessoa, mas é algum familiar. Então vocês estão sempre dividindo, né, aqui embaixo nos comentários. E eu adoro, eu gosto muito de ler. É uma coisa que me motiva bastante, né? Sempre me dá mais força também, mais fé. Cada um tem a sua história de vida. Então, hoje eu quis dividir com vocês sobre como foi esse processo todo dentro da minha casa em questão das meninas, né? Pra quem não sabe, eu sou mãe de duas meninas, a Alice e a Fernanda. A Alice, ela tem 2 anos e a Fernanda tem 8. A gente tem, né? Eu tenho a Alice, que é uma criança ainda assim, no sentido de que ela não entende, né? O que é que tá acontecendo, né? Ela não consegue. Às vezes ela sente, porque a criança ela sente até o estado emocional que a gente tá, né? Se a gente tá nervosa, se a gente tá preocupado, se a gente tá triste, tá feliz, a criança ela sente isso. Mas ela não consegue entender ainda, né? O que é esse processo que tá acontecendo. Mas em contrapartida, a Fernanda, ela já entende tudo e ela já tem os próprios sentimentos, né? Ela já tem a própria reação dela. Então eu queria dividir com vocês como que foi contar pra Fernanda sobre o que estava acontecendo. Em primeiro, eu fiquei realmente assim, sem reação, né? Vamos dizer assim. Era um assunto que eu sabia que eu tinha que discutir com ela, mas eu não queria que esse momento chegasse. Que eu tivesse que conversar com ela sobre isso, porque eu sabia que ia surgir inúmeras perguntas que talvez eu não saberia responder, sabe? Então eu tinha medo do que ela ia me perguntar, né? Aonde esse assunto ia nos levar, mas ao mesmo tempo eu sabia da importância que seria eu conversar com ela sobre o assunto. Então, assim, foi tudo muito rápido, né? Eu comecei a ficar muito mal, fiquei muito magra, fiquei de cama, não conseguia mais estar levando ela pra escola, eu tive que colocar uma van, né? Da escola até a minha casa pra ela ir pra escola, porque eu não conseguia levar ela e eu não tinha quem levasse pra mim. Então a gente colocou uma van pra levar e buscar ela da escola e ela ela não se desenvolveu, tá? O primeiro ano da Fernanda e o início do segundo, que foi quando tudo isso aconteceu, foi assim, anos que eu não vi nenhuma evolução, sabe? Ela não conseguia aprender a ler, ela não desenvolvia, ela não, sabe? Era muito travada. Teve uma época que a professora reclamou que ela tava demais no sentido de conversa. Ela não deixava os coleguinhas prestar atenção na aula. Ela conversava, ela saía da sala dizendo que ia pro banheiro e ia brincar nos bebedouros. Ela e mais 2 coleguinhas dela. Então, assim, era um tipo de comportamento que, tudo bem, a gente entende, a gente já foi criança, mas não era o normal da Fernanda, sabe? Por quê? A Fernanda sempre foi uma criança muito introvertida, muito quietinha, calminha. Então, esse tipo de comportamento era muito atípico do que ela realmente é, sabe? Então, claro, foi difícil, o professor chamou, conversou a gente, né? Conversou com o Patrick, a gente passou a situação também na escola. Então, teve essa dificuldade na escola no começo.
tá? E quando aconteceu tudo isso, a gente não tinha ainda tido esse tipo de conversa com ela. Ela via que eu tava muito doente, né? Ela via que eu tava de cama. Foi um momento, assim, que eu recém tinha colocado dreno. Eu tinha muita dor pra dormir. Eu dormia só com morfina. Então, a gente colocou uma cama de solteiro do lado da cama de casal. E ela dormia com o Patrick na cama de casal. E eu dormia na cama de solteiro do lado. E a Alice ficava com a minha mãe no outro quarto. E então, assim, ó, ela viu que tava tudo muito diferente. Mudou a nossa rotina, mudou, né, tudo. Por que a minha mãe tá dormindo naquela cama sozinha? Né? Ela via que eu não tava bem, ela via que eu sentia dor. Tinha dias que eu chegava da rádio que eu tava muito mal. Então, tudo isso ela tava acompanhando sem a gente dizer pra ela o que tava acontecendo. Então, ela escutava as conversas, ela escutava outras pessoas, mas a gente não tinha sentado pra conversar com ela. Foi um erro muito grande da nossa parte. Hoje eu vejo isso, porque ela é uma criança, mas as crianças, né, são mais espertas do que a gente. Então, assim, eu sempre fui muito sincera com a Fernanda, a criação dela. Eu nunca fui daquela mãe, por exemplo, que deixava ela com a avó e aí saía escondido e, né, simplesmente assim desaparecia. Não, eu sempre falava pra ela, ó, filha, tudo eu sempre, desde pequenininha eu sempre falei pra ela o que ia acontecer. Ó, Fernanda, tu vai ficar na casa da avó, a mãe tem que fazer isso, isso, isso na rua, a hora que a mãe terminar, ou a mãe tem que ir trabalhar. A Fernanda, ela teve um processo também, que quando ela tinha 9 meses, o Patrick sofreu um acidente muito sério, muito grave, onde ele quebrou toda a parte do corpo dele, braço, bacia, tíbia, fêmur, todo um lado foi um acidente de carro. Então, assim, ele ficou muito tempo dentro do hospital mas era eu que tava lá com ele noite e dia, passando por esse processo, e ela ficava com a minha mãe ou com a minha sogra, na época. E então era muito difícil. Tinha dias que eu ficava 2 dias, 3 direto lá, daí a minha sogra ligava, a Fernanda não tá dando mais, tá chorando muito, tu vai ter que vir pra casa. Eu ia pra casa, dormia com ela, e aí depois no outro dia eu já tava lá com ele de novo. Então, ela teve um bloqueio emocional muito grande também, porque quando ele sofreu esse acidente, ele pedia muito pra ver ela. E aí eu fui na assistente social do hospital, e aí, né, com toda a situação, ela disse, olha, eu vou dar, não me lembro se era 10 ou 15 minutos, só que ela pode entrar no quarto pra ele ver ela, e depois tem que tirar ela. Aí eu disse, tudo bem, a gente preparou tudo, a gente tampou ele todo, porque ele tava com a perna pendurada. Aí a gente colocou um lençol, tampamos ele ficou só com a cabeça pra fora. Só que foi uma coisa muito interessante, porque quando ela entrou no quarto, ela tinha 9 meses. Quando ela entrou no quarto, ela teve um choro, assim, tão desesperado, quando ela olhou pra ele, e ele começou a chorar também. Então, foi, assim, uma coisa muito surreal, assim, sabe? Até se a gente conta, às vezes as pessoas não acreditam. E aí, um choro que eu, como mãe, eu nunca tinha visto ela ter aquele choro. Porque a gente conhece o choro da criança, né? Quando é um choro de mãe, quando é um choro de dor, a gente consegue que é mãe e a gente tem esse entendimento. E foi um choro que eu nunca tinha visto. E aí, desde aquele momento, ela teve um bloqueio emocional. Então, depois, quando ela foi crescendo, eu tive que levar ela na fono. Eu fiz um acompanhamento com ela porque ela teve esse bloqueio emocional e ela não conseguia desenvolver muito bem. E então, assim, né? Daí a gente passou por todo esse processo. Então, ela né? A Fernanda, ela passou por muitas situações com a gente, né? Muitos momentos que a gente teve como família, como casal, enfim, ela sempre acompanhou, sempre esteve com a gente. Então, ela passou por várias coisas muito difíceis. Então, eu sempre falava pra ela, Fernanda, a mãe vai sair, Fernanda, a mãe vai trabalhar, Fernanda, a mãe tem que fazer tal coisa, tu vai ficar aqui, tu não te preocupa que a mãe vai voltar. Então, ela sempre teve essa segurança de que eu sempre falei a verdade pra ela. Então, quando aconteceu tudo isso,
eu vejo que naquele momento eu não fui sincera com ela, né? Eu não falei a verdade pra ela. E eu e ela sentiu muito isso. Aí, um dia ela foi pra igreja com a minha cunhada e na igreja tinha a escolinha, né? E aí ela chegou lá e a prof que tava com ela lá da escolinha, ela era minha amiga. E ela não sabia de nada que estava acontecendo. Já fazia algum tempo que a gente não se falava. E aí ela perguntou por mim, ela disse, ai Fê, tu veio hoje, que bom e tal, né? Aquela coisa, falou com ela, daí disse, ai, como é que tá tua mãe? Tua mãe veio também? Daí ela disse assim, não, minha mãe não veio, minha mãe tá com câncer. E a minha mãe tá muito doente. Será que a gente pode orar pela minha mãe? Daí ela disse que foi um choque assim que ela levou, sabe? Aí ela disse, não, a gente pode, mas ela tava perdida porque ela não sabia o que tava acontecendo. Porque quando eu fiquei doente, eu descobri tudo. Eu não saí contando pra todo mundo, né? Acho que é o normal. Então, muita gente não sabia o que tava acontecendo. E aí, ela ficou assim, ela disse que ela ficou pensando, ela disse, será que ela não escutou, né? Alguma coisa assim, ela tá dizendo isso porque, né? Aí ela disse que ficou muito intrigada com aquilo. Aí ela pegou e foi perguntar pra minha cunhada, né, o que tinha acontecido, e a minha cunhada contou pra ela, e aí ela veio e me ligou depois. Aí ela disse, eu não acredito que tu ficou doente, não me falou nada e tal, tal. Daí eu disse, não é uma coisa que a gente quer contar pras pessoas, né? E aí foi quando eu vi, então, que, meu Deus, eu precisava conversar com ela. E daí, naquele dia, eu disse, aí, né, eu sentei, chamei ela pra conversar, expliquei pra ela o que estava acontecendo. Foi uma conversa que eu não queria ter tido, foi muito difícil. E o mais assustador foi que ela ficou quietinha do início ao fim da conversa. Ela não falou nada, ela ficou bem quietinha, ela só fazia, eu sei, mãe, eu sei tudo que eu falava. Aí eu disse pra ela, filha, tu tem alguma pergunta? Tu quer falar alguma coisa? Daí ela disse, não quero falar nada, tá tudo bem. Aí eu senti que ela não queria falar, sabe, sobre o assunto também. Aí eu expliquei tudo pra ela e tudo mais, e ela quietinha, ela não me falou absolutamente nada. Aí passou. Aí eu fiquei assim, eu disse pro Patrick, meu Deus, ela não falou nada. Daí o Patrick conversou com ela um pouco também. Aí, sabe, a gente começou a conversar mais sobre o assunto em casa e tal. E ela simplesmente não falava nada, sabe? Aí começou essas coisas na escola. E eu via que ela não tava conseguindo desenvolver, ela não conseguia prestar atenção. E aí a gente começou a dar mais atenção pra ela na parte da escola. E aí, conforme eu fui melhorando, conforme as coisas foram acontecendo, ela foi conseguindo falar mais sobre o assunto, ela foi conseguindo, ela começou a melhorar na escola, sabe? Mas foi um processo que eu senti que ela, né, que faltou um pouco da minha parte, porque eu acho que ela estava acostumada a sempre ouvir a verdade de mim. Porque às vezes a gente acha que as crianças, elas não têm esse tipo de sentimento. E elas têm. Têm muito forte, às vezes mais do que a gente. Então, que nem eu disse assim, eu queria ter. Mas ao mesmo tempo que eu queria ter tido essa conversa lá no início, foi uma coisa que eu não conseguia. O meu emocional não conseguia conversar com ela sobre o assunto. E aí, quando aconteceu tudo aquilo que o médico disse pra mim, que eu ia ter que fazer que eu ia ter que fazer a quimio de novo, que ia cair meu cabelo, a primeira coisa que eu pensei foi nela, que eu disse assim, meu Deus, agora eu vou ter uma aparência muito feia, porque vai cair todo o meu cabelo, aquela coisa toda, né? O que eu vou fazer? E eu comecei a pensar como que eu ia fazer pra isso acontecer. E aí eu fiz aquele vídeo gravando que eu cortei o meu cabelo na parte de trás. E aí aquilo eu já fui conversando com ela sobre o assunto. Filha, olha só, o médico falou... Eu fui bem transparente com ela. Eu disse, o médico falou que a mamãe vai ter que fazer outro remedinho de novo e tal. Aquela coisa toda, expliquei pra ela e ela reagiu de uma forma positiva, né? Porque ela conversou comigo, não mãe, tudo bem. Daí ela queria cortar também o cabelo embaixo, eu cortei, fiz aquele processo de cortar o cabelo ali junto com ela. E
foi uma forma muito mais positiva, sabe? Que ela correspondeu. Que eu hoje vejo, hoje a gente tá mais maduro, né? Como família, a gente tá mais maduro no processo em si. Então eu vejo que se eu tivesse sido mais sincera com ela e transparente, como eu sempre fui, ela teria reagido de uma outra forma. Mas como era algo tão novo, tanto pra mim quanto pra ela, a gente não soube como proceder, né, lá no início. Hoje a gente já tá mais maduro, hoje a gente sabe, a gente já tá mais transparente sobre o assunto. É uma coisa que não dói mais, sabe? Então é um processo que a gente sabe que vai acontecer. Se acontecer, a gente já tá pronto, a gente já conversou sobre isso. Então, muita gente, às vezes as pessoas falaram, por que tu fez isso? Coisa feia. Mas, gente, foi parte do processo, tá? Foi parte do processo, a gente precisava passar por isso, a gente passou. Graças a Deus não precisou. Não sei como que vai ser agora em diante, né? Que nem eu falei pra vocês, a gente voltou a estaca zero. Então, mas se acontecer, a gente já vai estar mais preparado, sabe? Mais maduro, mais preparado, mais forte, eu vejo assim, como família, né? Então, agora, semana passada, teve o conselho de classe na escola, ela já tá na 3ª série, e a professora disse que, né, ela tá super bem, tá se desenvolvendo bem, tá tudo dentro do que tem que ser pra idade, pra série dela. Então, sabe, é um alívio pra mim, porque eu vejo que tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, tá tudo certo, ela conseguiu, só que são processos que às vezes a gente quer esconder. Que nem eu sou uma pessoa que eu não falei nada pra ninguém quando eu fiquei doente. E aí aquela coisa, né? Um te vê, aí um fica sabendo, daí o outro já fica sabendo, daí o outro conta pro outro, daí quando tu vê já tá todo mundo sabendo. Mas não é algo que eu falei, sabe? E dentro de casa, no começo, quando eu recebi a notícia, eu fiquei com muito medo, que nem eu já falei aqui, que eu não tenho medo, né? Nunca tive medo de morrer, ou medo de, sei lá, sabe, de mim, né? Eu sempre tive medo de que, sempre pensei assim, e se eu morrer? E as gurias, né? O meu pensamento sempre foi nelas. Então, claro, eu errei, hoje eu vejo que eu errei, mas errando, tentando acertar. Como a gente é na vida mesmo, é isso que acontece, a gente erra tentando acertar, mas o diálogo e a conversa sempre é o fundamental, né? Em todas as situações, em tudo. Então, hoje eu queria dividir com vocês isso, né? Como que foi a parte das meninas, assim, porque a gente fala do que a gente sente, só que a gente tem, né? Tem uma família por trás, a gente tem aquela coisa que nem quando eu descobri, a minha mãe tava comigo no consultório. Eu já meio que esperava por essa notícia, assim, né? Não necessariamente um câncer, mas eu já esperava que não era algo bom, porque pela forma que eu tava, sabe? Pelas coisas que eu tava emagrecendo daquele jeito, não conseguia dormir, blá, blá, eu vi que não era uma coisa boa, né? Tu não precisa ser muito inteligente pra saber disso. Então, mas sabe, recebi aquela notícia, daí a gente falou assim, ai, como é que a gente vai falar pro meu pai? Sabe, então a gente pensa assim em outras pessoas, sabe? Que nem daí eu falei pro Patrick, ficou aquela coisa assim. Aí tá, e agora, né? E as gurias? Porque eu juro pra vocês, lá na sala, quando o médico falou pra mim que ele me deu esse diagnóstico, eu na hora eu pensei assim, ó, meu Deus, como que vai ser agora? Vai cair meu cabelo, eu vou ficar com uma aparência horrível e as gurias vão ver tudo isso. E se eu morro, as gurias vão ver eu. Ai, elas vão ter na cabeça que a última coisa que elas me viram foi sofrendo em cima de uma cama. Eu juro que a primeira coisa que eu pensei foi isso. Então, sabe, ver que hoje, assim, a gente já passou por todo esse processo. Ah, graças a Deus, aliviou. E a gente teve a ajuda da família, que foi fundamental nesse processo com elas, sabe? De ficar com elas durante a semana, final de semana. E foi, assim, super importante, tanto do meu lado da família, quanto do lado do Patrick também, todos nos ajudaram muito. Então, sabe, agradeço muito a Deus por isso. Eu sei que ainda tem um trajeto, né, pra nós passarmos. E é bom saber que a gente tem esse apoio, sabe, de todos os lados.
Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Contar um pouquinho, mais um pouquinho de como foi essa história, porque é um processo bem longo, né? Já começou há muito tempo atrás, embora não pareça, né? Mas já começou há muito tempo atrás. Então, tem muita história pra contar ainda. Então, é isso, eu queria compartilhar essa experiência que a gente teve. Espero que eu, né, possa estar ajudando alguém aí que esteja começando nesse processo, que tenha filho. Porque filho, gente, não importa. Ele pode ser pequeno, pode ser grande. É filho de qualquer forma. Então, eu sei que toda mãe que passa por isso, ou já passou, ou está passando, tem o medo, né? Pensa primeiro nos filhos. Então, é sempre bom a gente ser sincera e mostrar a realidade das coisas, né? Porque eles não são bobos, não importa se são pequenos ou se são grandes, sempre tem o mesmo sentimento. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau!